Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Você que pode, abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 27. Glória a Deus. Nós vamos ler somente um versículo, versículo de número 38. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 27. Vamos ler o versículo 38. Glória a Deus, Enquanto alguns irmãos procuram, vamos saudar nossos irmãos ouvintes, dizendo assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é minha, é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Me ajude no instante de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos nessa casa de oração. Deus, tenha misericórdia, glorifica o teu nome nas suas muitas misericórdias nessa noite. Usa esse vaso pequeno, Senhor, na tua presença, para falar à tua igreja, porque está aqui, Senhor, um rebanho, e a tua palavra, meu Pai, vai se cumprir quando o Senhor olhar para cada um e a tua alma ficar satisfeita. Que o nome do Senhor seja glorificado esta noite, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quem pode, tome o seu lugar, o seu assento, e assim que possível exalte ao Senhor com palmas e glória a Deus esta noite. Eu quero tratar aqui sobre alguns personagens da Bíblia que foram deixados aqui como um sinal de alerta para mim e para a tua vida, porque o Senhor permitiu que essa história fosse contada, e nada que está na Bíblia é uma história por acaso. Nada foi colocado na palavra do Senhor como uma ponta solta. Tudo tem um contexto, tudo tem um ensinamento, e até os dias de hoje a palavra do Senhor fala, porque ela é eterna, ela transita no tempo. Tem gente que lê a Bíblia e diz: não, isso aqui foi só para aquele tempo. Não, há uma aplicação para a tua vida. Seja na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida emocional, conjugal, há algo de Deus para a sua vida, mas é necessário que você tenha o desejo de mergulhar na palavra do Senhor, porque a palavra nos diz que é necessário que nós venhamos a meditar. Meditar é mais do que ler, é muitas vezes ficar pensando, refletindo, parando ali na sua cama antes de dormir e ficar meditando: será que agradei a Deus hoje? Será que pequei contra o Espírito Santo? Será que entristeci o Espírito de Deus? Será que disse algo que aborreci meu irmão? Será que fiz algo que agradou ou desagradou a meu esposo, a minha esposa? Porque o verdadeiro cristão, ele está preocupado continuamente com a sua salvação. Agora, um cristão de porta larga, ele sempre acha que ele está bom. Estou perfeito, não tenho que melhorar nada, só consegue ver o erro na vida dos outros. Este é o cristão, simboliza o fariseu, o hipócrita, porque ele nunca consegue ver os seus próprios erros. É como a gente já disse em algumas mensagens e até na escola bíblica dominical: o novo nascimento conduz o homem a um arrependimento. O homem sempre põe ele como o transgressor, o pecador, porque ele tem um coração humilde. Mas o homem não regenerado sempre culpa os outros, como Adão. Adão, você comeu o fruto? A pergunta foi tão simples. Adão devia falar: eu comi. Mas o que ele fez? A mulher que você me deu aí, ela é a culpada, e o Senhor que me deu também é o culpado. Por quê? É o homem caído, não regenerado. A culpa nunca é dele,
A culpa é sempre da família, do emprego, da cidade. Todo mundo tem culpa, menos ele. Alguém já se deparou com uma pessoa assim? Ou você, talvez, já foi uma pessoa assim? Então nós vamos tratar hoje sobre a questão do pecado. Esaú foi um homem que a Bíblia vai contar que ele desprezou a sua primogenitura. Será que foi pouca coisa que Esaú desprezou? Olha o que significava a primogenitura. Primeiro, ele teria a bênção dos seus pais. Só que a bênção dos seus pais não era uma coisa pequena. Não era ele falar, meu filho, eu te abençoo. A bênção dos seus pais estava debaixo de uma promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua posteridade seria bendita. Deus prometeu a Abraão que dele viria reis, povos, nações, reinos. Deus prometeu a Abraão que ele seria tão numeroso quanto as estrelas do firmamento dos céus. Era pouco o que Esaú desprezou? E muitos que estão na igreja também estão desprezando a primogenitura de Deus. Quando Deus prometeu a você um céu onde as ruas são de ouro e os muros de cristal, um céu onde a enfermidade não te atinge, onde você não sente cansaço, onde você não precisa dormir para repor as suas energias, um céu onde não haverá morte, não haverá luto, tristeza, não haverá sofrimento. Mas muitas vezes um crente está como Esaú, desprezando a primogenitura de Deus, quer dizer, desprezando a salvação da sua alma, quando o quê? Ele perde um culto, porque ele precisa ir no aniversário, quando ele precisa estar, muitas vezes, descansando, porque o seu trabalho exigiu demais dele. Então a igreja não é tão importante naquele dia, é mais importante o seu descanso. Muitas vezes um crente despreza a primogenitura de Deus, quando é necessário ele estar em oração na sua casa, e o Espírito Santo acorda ele pela madrugada, mas ele volta a dormir. E muitas dessas nossas atitudes entristecem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos dá uma alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é o selo da redenção. Você já pensou? Você passa a vida inteira fazendo o Espírito Santo se entristecer com as suas atitudes. Chega no dia da redenção, Jesus aparece em glória no céu, e você fica olhando e esperando: vai chegar o meu momento, agora eu vou subir. E você ficou. O que será que aconteceu? Entristeci o Espírito Santo de Deus. Não reconheci todas as vezes que ele falou: vai orar, crente, desperta tu que dorme, vai para o jejum, vai ler minha palavra. Mas o crente estava tão entretido com tantas coisas. Às vezes chega: vai orar, irmã. Não, hoje eu vou fazer um bolo. Vai orar, irmã. Não, hoje eu tenho que limpar a casa. Vai orar, irmã, está precisando de cobertura de oração a sua família, a sua casa. Não, hoje eu tenho que visitar um parente. Irmão, vai orar, irmão. Tem alguém na sua família que o diabo fez um laço de morte, e Deus às vezes não revela o mistério. Ele só põe a sua prova da sua fé, para você crer nele, para você confiar nele. E às vezes o varão: não, estou cansado do trabalho. O Espírito Santo vai lá: vai orar, irmão. O diabo está armando um laço para derrubar teu casamento. E o varão está lá: não, mas hoje não vai dar para orar, deixa para amanhã, né? Amanhã, final de semana, eu vou estar mais disposto. E o amanhã da oração nunca chega. É desprezar a primogenitura de Deus. Há milhares de almas, pela uma contagem que fizeram, há 7 bilhões de pessoas no mundo. E se você crê que essa igreja é revelada, você foi uma das pessoas entre 7 bilhões que Deus chamou para estar de pé diante da sua presença, e você tem desprezado a voz do Espírito Santo de Deus. Quando negligencia o lugar da oração, da leitura da palavra, do ensino de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode fazer, e eu desafio qualquer um, culto de oração e culto de doutrina, de ensinamento. É os cultos em que a igreja
ou as igrejas se encontram mais vazias. Agora vai um culto de bênção. Põe uma campanha na igreja falando sobre milagre, sobre restauração, sobre prosperidade, num cabe de gente. Põe um culto na igreja que depois vai ter um come e bebe. Nossa, tem gente que vai até para cima do teto. Mas põe um culto de ensino, vamos ler a palavra. Não. Vamos orar, irmão, é 1 hora. Não quero. Talvez já esteja te sondando o espírito de Saul. Está desprezando a oportunidade que Deus te deu. 7 bilhões. E Deus escolheu a mim e a você para colocar uma doutrina de santificação de corpo, alma e espírito. É pouco? Qual emprego te deu tanta honra? Numa seleção que você vai, você disputa com pessoas iguais a você. Mas nessa escolha de Deus, Ele escolheu aquilo que não era. Porque se tem alguém humilde aqui nessa noite, tem que reconhecer que você não tinha condições de leitura, você não sabia estudar, você não sabia orar, e às vezes até hoje nós falamos: Deus, me ajuda na oração, eu não sei nem orar. E Deus te colocou algo grande nas suas mãos, te deu um trabalho na casa do Senhor, mas quando Ele te chama, você negligencia o chamado dele. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também negligenciar a primogenitura de Deus é não exercer aquilo que Deus te deu. As suas capacidades intelectuais, os seus dons espirituais. Muitas vezes você pediu e Deus te deu, e você engavetou. Você diz: eu não faço. Você foi chamado para estar na frente, mas você quer estar no banco. Você foi chamado para ser exemplo, mas você se acovardou. Você diz: eu não vou tomar luta mais, já apanhei demais. Mas Jesus está dizendo para você: será que você apanhou mais do que eu lá na cruz do Calvário? Será que você sofreu mais do que eu lá na cruz do Calvário? Será que você sangrou como eu sangrei, para que as almas viessem à minha presença? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que já estão sondadas com o espírito de Saul, perdeu até o prazer de ir na igreja. Fala culto de quarta, é culto de obreiro. Esse culto aí tem todo final de semana. Se eu faltar hoje, eu vou semana que vem. Quem disse que você terá fôlego de vida para vir semana que vem? Está confiando em quem? Tem uma oportunidade de estar no sábado, na tarde da bênção. Tem oportunidade de estar aqui no sábado, na oração, na escola bíblica dominical. Está tendo culto quarta, quinta, sexta, domingo. E às vezes a pessoa vem um dia na igreja, e quando sai daqui, ele já sai julgando. A igreja rebelde. Deus está bem olhando você. Você ganha do que deles? Nas vestes? É pouca coisa. Isso é o ABC do Evangelho de Jesus Cristo. Não faz uma obra de caridade, não visita um doente, não faz justiça para o órfão, para a viúva. Está ocioso demais, está preguiçoso demais, está desleixado demais. Tem gente que abre culto, quem está me ouvindo, tem gente que abre culto e nem limpa mais o salão da igreja. Vai vir pouca gente mesmo, deixa sujo. A obra é de Jesus, tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Deus te prova no pouco, porque se você enfiar no pouco, Ele nunca vai te colocar sobre o muito. Tem gente que vai na igreja e diz: é só minha família, deixa desse jeito mesmo. Mas Jesus está aí, está vendo o seu desleixo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Também não é somente ter um cargo na igreja e estar rejeitando a Deus para que você seja como Esaú e perca a sua primogenitura. Às vezes um dia você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou passar a revelação, eu vou orar pelos enfermos, eu vou ajudar a quem está com necessidade, e você chore e não haja tempo de você trabalhar para Jesus, porque Esaú chorou de arrependimento, mas não encontrou mais a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que entram por essa porta e Jesus escancara a salvação. Se conserte hoje, aceite Jesus hoje, volte para Jesus, e do jeito que você entrou, você sai da mesma maneira. Você está desprezando a voz do Espírito Santo de Deus.
você não faz conserto, você está pegado ao pecado, você não confia mais em Jesus, porque você está igual a Esaú. Você está desprezando a primogenitura de Deus, oportunidade de salvação Deus está dando. Quantos ouvem esse evangelho? Quantos aqui ou a larga distância ouvem e dizem: eu sei que essa palavra é a verdade, mas eu não dou conta de viver, porque você está com o espírito de Esaú na sua vida. Manda esse espírito embora, diz: o sangue de Jesus tem poder, faça um conserto, oh Deus, essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Desprezar as oportunidades de Deus também é desprezar a salvação de Deus. Imagina se naquele grande dia Deus pega cada um de nós e fala: eu quero a conta das almas que eu te dei. Você fala: mas que almas, Senhor? O Senhor me deu almas? Dei almas, mas eu não ganhei nenhuma alma. Como que o Senhor deu alma e não ganhei uma alma? Porque você não esteve na posição para ser usado pelo meu Espírito. Cadê os enfermos que pela sua vida foram curados? Eu queria te usar como instrumento de honra. Cadê as vidas que foram libertas pela pregação do Evangelho? Eu derramei o meu Espírito sobre a igreja, mas você estava acovardado, sentado no banco, dizendo: eu não levanto mais, porque isso me aconteceu, porque aquilo me aconteceu. Mas Jesus não colocou dificuldades para se entregar na cruz do Calvário por amor de mim e de ti. Eu conheço pessoas que basta que o tempo mude e fica um tempo chuvoso, eles não pisam na igreja. Se o arrebatamento vier no dia de chuva, pega muitos despreparados. Vai estar dentro de casa, está chovendo, né, Deus? Não dava para ir hoje. Tem carro, tem ônibus, mas não vai. Tem Uber, tem muitos meios de vir, mas não se esforça. Já foi tomado pelo espírito de Esaú. Está desprezando as coisas de Deus. É só mais um culto, é só mais uma palavra, vai ser tudo igual de novo. Já perdeu a fé, já não se reconhece mais como cristão, porque perdeu a identidade, porque entristeceu o espírito, não reconheceu, e ele agora está longe de você. E é necessário que você clame pelo sangue de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há outro personagem que a Bíblia nos deixa para meditarmos a sua história, é Rubens. Rubens também. Rubens era primogênito. Rubens teria o direito. Rubens teria o direito de ser o primeiro. E tanto Esaú como Rubens perderam algo muito valioso. Você hoje fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você poderia estar dizendo: Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Esaú perdeu a bênção. Foi negligente, foi ocioso, foi preguiçoso. Também Rubem perdeu a bênção, porque se prostituiu. Tem muitas pessoas que ainda precisam ser libertas desse pecado tão horrendo que é a prostituição. Às vezes a gente pensa que a prostituição é somente você cair em adultério, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ensinando a todos, disse: olha, se na tua mente tu desejares a mulher do teu próximo, tu já comete adultério. Às vezes tem que vigiar aqui na mente, pensa coisa demais. Às vezes tem que vigiar aqui no olho, olha para lugares indevidos. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 11, versículo 34, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Se os teus olhos são maus e você olha onde não deve, o seu corpo é trevas. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se o seu corpo é trevas, ele não pode ser a habitação, morada do Espírito Santo de Deus. É necessário que venham a ser purificados os seus olhos. E essa palavra é tão verdadeira que foi o próprio Jesus quem diz: é melhor que você entre sem um olho no céu, sem uma mão no céu, sem um pé no céu,
do que ter o seu corpo perfeito ser lançado no inferno. Por falta de vigilância, Rubens se deitou com a concubina de seu pai e perdeu a bênção. Hoje você diz: ele é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas poderia estar dizendo: o leão da tribo de Rubens. Mas não disse, por causa da prostituição. E a Bíblia diz: não vos engane, quem se prostitui não tem parte com Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Quantos homens e quantas mulheres de Deus foram grandes homens de doutrina, mulheres de doutrina, exemplos dentro da igreja, mas não vigiaram, caíram no pecado da prostituição e foram vomitados da boca de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou a muitos ao erro, ao desejo do seu coração. Faz a tua vontade, vive da tua maneira. Quer casar de novo com seu cônjuge vivo? Case. Deus já disse que é pecado. Tem gente na igreja que diz: se Deus não falar de novo, Ele não vai falar de novo. Ele já disse na palavra. Glória a Deus, aleluia. Tem coisa que está escrito. Não, Deus tem que revelar. Já está revelado. Tudo desculpa para não abandonar o erro. Desculpas para não abandonar as práticas do seu próprio coração. O diabo, irmão, às vezes eu uso uma expressão brincando com os irmãos. O diabo, ele nunca vai te tentar naquilo que você não deseja, senão você não vai cair. Eu brinco fazendo uma expressão muito clara. Eu gosto de uma lasanha. Se você olhar daí, talvez você imagine que eu não ia falar alface, né? Lasanha. Agora, eu não como fígado. Se o diabo chegar em mim e falar: Adriano, fiz um pratinho de fígado frito para você, eu falar: credo, que nojo. Mas porque eu não gosto. Tem gente aqui que gosta. Mas eu gosto do quê? De lasanha. Então ele vai chegar em mim e falar: olha ali para a lasanha, pega ali na lasanha, pensa na lasanha. Ele vai te tentar segundo a cobiça do seu próprio coração. Quem caiu no adultério desejava no seu coração o adultério. Quem fornica deseja no seu coração a fornicação. Quem se prostitui no seu coração está cheio de malícia. Você pode dar desculpas para mim, porque eu não sou ninguém. Eu quero ver o que você vai falar diante de Jesus. Quando ele dizer: por que você caiu? Aí vai falar: é porque o diabo me tentou e a carne é fraca. Ele vai falar: você que é rebelde. Cair, irmão, cair é do homem. O levantar é de Deus. Mas nós temos um papel: arrepender e não praticar mais. Arrependimento e não praticar mais. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu? Caiu. Arrependeu? Arrependeu. Praticou o erro de novo? Nunca mais. Pode ler a história toda de Davi. Nunca ele transgrediu no mesmo pecado. A Bíblia não registra. Por quê? Se arrependeu genuinamente. Tem gente que você dá uma palavra de Deus e fala: olha, se você aceitar Jesus, você nunca mais vai cair em pecado de estimação. A pessoa cai e diz: o pregador lá falou que eu não ia cair, eu caí. Então a culpa é do pregador. A culpa é de Deus que usou o pregador. Não, a culpa é sua, que tem uma fé fingida em Deus. Você não confia em Deus, coisa nenhuma. Porque todos nós aqui estávamos trancafiados debaixo de prisões espirituais. Estávamos debaixo das garras do diabo do inferno. Mas quando você decidiu reconhecer a Cristo na sua vida, as cadeias se quebraram. Se cumpriu na sua vida o que diz o apóstolo Paulo: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, os teus agrilhões? Porque se cumpriu em nós, aonde o Espírito de Deus está, nesse lugar, a liberdade. Se você não é liberto, é porque está faltando a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Louvado, agradecido seja o nome. Um perdeu a sua primogenitura por desleixo, descuido, ociosidade, preguiça. O outro perdeu pela prostituição. Mas Deus ainda nos traz em memória outro personagem esta noite: Judas Iscariotes, que perdeu também o seu apostolado, a sua patente,
o seu cargo, por causa da avareza. Quantos homens de Deus tropeçaram no dinheiro e não se levantaram mais? Foram sufocados pelo amor ao dinheiro. Enraizou o seu coração. Amaram a Mamon mais do que a Deus. Fizeram do dinheiro um poste-ídolo. Adoraram o dinheiro. Quantos perdem culto por causa de uma hora extra? Por causa de um pouquinho a mais? Quantos deixaram de dizimar por causa da avareza? Tem que pagar aqui, tem que fazer lá. É engraçado que às vezes eu vejo gente falando assim: eu posso deixar de dizimar para pagar a conta de luz? Aí às vezes essa pessoa deixa de dizimar e fala: eu fiz uma coisa boa, porque eu paguei as contas de casa. Aí de repente essa pessoa vai no lancheiro. Mas como você não tem dinheiro para o dízimo e tem para o lanche? Como é que você tem dinheiro para colocar na casa de Deus e tem para sua pizza? E engraçado também que quando você estava na escravidão do pecado, não parava um centavo na sua mão que você gastava na droga, na bebida. Você sempre tinha dinheiro para se drogar e beber, mas para pagar o dízimo não tem. Avareza, espírito de Judas Iscariotes, amante do dinheiro. Dá paz do Senhor. Se Jesus chegar na igreja, paz do Senhor, Jesus. Guarda a mão no bolso. Outra coisa da avareza: querer ganhar em cima dos outros, querer passar os outros para trás. Sou esperto, vou passar meu irmão para trás. Aí o irmão é 50, vou falar 70, ganha 20. Judas Iscariotes. Judas viu o perfume sendo derramado, o coração dele tremeu. Podia ter dado aos pobres. O apóstolo João, todo sábio, cheio do Espírito Santo, se não me fala a memória, deixa registrado. Não é porque ele cuidava dos pobres, é que ele metia a mão na bolsa. O que você vai dizer para Jesus naquele dia? Imagina isso num cargo pastoral. Às vezes você tem um presbitério na sua vida. Você é um evangelista, missionário. Aleluia, Jesus! Mas você está amando tanto dinheiro, você está sem explicar a Deus, você não está com Deus. Deixou de ir para a casa de Deus. Deixou de orar. Não, é que agora eu estou cansado demais. Para mim você pode falar isso, eu não sou ninguém. Eu quero ver você falar isso para Jesus. E desculpa que Jesus vai. Jesus vai falar, mas no momento de aflição, eu estava lá no Getsemane. Cheguei a suar sangue. Existindo em condições. Dizimei quando me cobraram. E já Pedro vai lá, ele lança a isca no mar, tira o denário da boca do peixe, paga o imposto. Ele deixou o exemplo. Tem crentes que quer roubar do governo e acha que está certo. Não vou mentir. Vou declarar o imposto aqui. Esse aqui custou 3 mil. Vou falar que eu só vendi 1.200. O governo é injusto, então vai ficar elas por elas. Mas você tem um testemunho diante de Deus. Você não serve o governo. Você serve Jesus de Nazaré. Não vai passar naquele dia. Aleluia. Vai entrar fora. Porque não entra para ninguém. Não sabe o que Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Você sabe pagar o imposto, mas você mente o imposto, você peca. Você rouba o governo. Ah, mas ele é injusto, mas isso não é problema seu. A sua parte é ser crente, é honrar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus, você dá desculpa para mim. Eu não sou ninguém. Você vai ter que prestar conta a Jesus de Nazaré. E mais uma coisa que o Senhor nos deixa de sobreaviso. E também deveria um sacerdote na presença de Deus. Irmão, é um carro para o outro. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado para todo mundo. Foi derramado em Atos capítulo 2. No Antigo Testamento existe uma classe de pessoas que eram dadas o Espírito Santo. E uma delas era o sacerdote. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele idolatrava a família. Ele viu o pecado dos filhos e não corrigia. Ele perdeu os filhos. E a Bíblia deixou isso. Ele não tinha mais o Espírito Santo, porque ele foi julgado. E a palavra veio ao pequenino Samuel, aí do menino, mas vale ser um menino obediente do que um sacerdote desobediente.
cargo não traz salvação. Quem traz salvação é obediência. Você pode até ser um membro de banco, mas seja fiel ao Senhor em todos os seus caminhos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Passar a mão no pecado dos filhos, às vezes nós pensamos assim: eu sei que meu filho está fazendo coisa errada, eu vou apertar. Errado. Mas existe um outro erro também na idolatria. Aleluia. Quem cala consente. Às vezes você fala assim: eu não apoio meu filho fazendo nada errado. Mas você sabe que ele faz coisa errada. Você já viu ele defraudando os outros, mas você se calou. Mas para denunciar os outros, você pega o telefone e liga. A pessoa está pulando o muro. Mas quando é o meu filho, você não pode. Só pode o filho dos outros. Só pode as pessoas de fora da minha casa. Ele idolatrar a família. Ele fez isso dos filhos dele. Ele ouviu que Hófni e Finéias roubavam da casa de Deus. Prostituíam-se dentro da casa de Deus. E ele diz: meus filhos, eu ouço coisa ruim. Não queria ver o pecado. Já estava todo mundo sabendo. Fingia de mudo, surdo e cego. Não vejo e ouço e não falo também. Deus. Do lado. Glória a Jesus. Às vezes você aceitar, tem situações que você não tem controle. Você casou com um cônjuge desviado, vai lá e joga cerveja dentro da geladeira. Você vai fazer o quê? Botar fogo? Ele vai e parte para cima da meia, bate, entende? Mas você pode não cooperar. Quando ele está sentado lá com aquela cervejaiada toda dele, vem aqui. Não, você está do seu lado. Você está falando só abobrinha, eu não participo dessa moda desse caminho. Aleluia, Jesus. Não, vem aqui na hora do privado. Vamos fazer coisas que não podem, não. Fazer isso não. Eu sei dos meus filhos. José disse que estava lá diante da mulher de Potifar. E ela despiu ele. Dorme comigo. O que ele disse? Mas eu não posso transgredir contra o meu Deus. Deus vai saber que está de olhos em mim. O Senhor está de olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão ao redor da terra. Oh, glória a Deus! Quando o pecado estiver dentro da sua casa, se você não pode combater, não faça parte. Se você pode combater, não aceite. Talvez o marido você não consiga combater como mulher. Ele pode usar de força até de violência. Ele usado pelo diabo. Mas os seus filhos, cria vergonha, pega a cinta. Mas tem 30 anos, está morando dentro da sua casa, vai apanhar também. Quer assumir a responsabilidade de homem e mulher. Vai para fora de casa, vai trabalhar e pagar aluguel. Dentro da sua casa, você quem manda. Você que é errado. Porque com a medida que medes, também será medida. Se na hora que você vê uma pessoa cometendo pecado, você endurece para ela um castigo, e quando você vê o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa cometendo o mesmo pecado, você finge que nada aconteceu. Deus está vendo. Deus está vendo quem vive de aparência e quem serve a Deus do corpo, alma e espírito. Olha aí, Jesus. Fala, Deus. E o último personagem nessa Glória noite, a Deus. os filhos de Arão estavam tão loucos que ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Se contaminaram com o pecado. Sabe o que seria o espírito de Arão no dia de hoje? Seria aquele que prega a doutrina aqui, mas quando sai lá fora, no meio da sua família, dos amigos, passou uma doutrina. Você tem uma doutrina? Não, eu creio. Mas e tal coisa? Fala assim, não, você é um pastor doutrina. Não precisa ser assim. Aí chega na igreja, pega doutrina é lá fora, na hora que está entrando no pecado, fala, não, isso não bem. Tá bom. Aí o Espírito Santo fica como? Entra e sai, como é que ele faz na vida do crente? De mente dividida. É apresentar fogo estranho. Prega o evangelho aqui e vive o evangelho lá fora. Fala da doutrina aqui, mas o meio da família começa a concordar com o pecado. Fogo estranho. Fala, Senhor. Porque não é o Espírito Santo que está usando essa boca. Não pode o Espírito Santo chegar aqui e falar do segundo casamento, onde que vira errado.
Deus deixou esses personagens para que todos nós tomemos ciência do que aconteceu com eles. Eles tinham direito às bênçãos de Deus, mas essas bênçãos foram perdidas por escolhas erradas. Recentemente, o Diácono Gletti pregou a respeito da bênção e da maldição. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. Às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja e fala assim: meu Deus, não sabe de Deus, essa pessoa é de Deus passa revelação, mas quando sai lá fora o testemunho é outro. Aqui você pode passar despercebido a vida toda. Pode ser que você nunca seja desmascarado, mas naquele grande dia, quando Deus apontar e a glória de Deus chegar perto de você, e se o Espírito Santo não estiver em você, você vai ser vomitado, jogado fora, vai ter um repulso, porque você não vai ficar na presença de Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Recentemente, Glória. uma mulher de Deus contou um testemunho e teve um sonho, e ela viu uma criança chegando diante de Jesus. Jesus estava ali, e quando essa criança tentava se aproximar, essa criança era jogada com toda a força no meio de uma palha seca. E ela ficou assustada, mas é uma criança, mas tem consciência do pecado, tem que escolher fazer o bem. Porque se escolher a desobediência, é maldição. E maldição significa condenação de alma. A criança sabe mentir, sabe falar que foi a irmã dela quando não foi, fala que foi o irmãozinho dele, mas não foi, já tem consciência. Sabe esconder, fez uma arte, vai lá, deixar esse menino. Aí a mãe pergunta: o que aconteceu com o lençol? Não sei, tem consciência e sabe que está errado. E dessa idade, com consciência, se não consertar, também vai ser jogado no inferno. Tem gente que fica fantasiando, quer só pregar o Deus de amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas eu fogo consumidor que comigo. E a justiça que ele também. Glória a Deus. Deus é tudo na mesma medida. A medida da justiça, a medida da misericórdia. A medida do amor, a medida do juízo. Ele não tem como ser um pouco mais, um pouco menos. Senão ele seria uma balança infiel. Como foi pregado na balança fiel. Ele é tudo igual. Os atributos de Deus são iguais. Nós temos que vigiar. Aleluia, Deus. Porque se nós não vigiarmos, corremos o risco de viver uma vida de hipocrisia e acordar no inferno. Ou pior assim, duas coisas podem acontecer. Deus te pegar na mão do diabo, ele tomar seu posto de novo, e aí a Bíblia diz que é só 7 que me acompanharam agora. Esse já foi liberto. E aí tinha um rudimento caindo lá, mas você tornou a levantar o pecado da sua vida. E agora? E se Deus não quiser fazer misericórdia por você? O que acontece? Será que existe um pastor na terra que pode orar se Deus decidir não te perdoar? Ah, mas Deus não pode fazer isso. Quem disse? Quem te ensinou isso? Que Deus não pode te rejeitar. A Bíblia diz: Deus aborreceu Esaú, mas amou a Jacó. Quem sabe o que ele está vendo no nosso coração? Você está pregando, está entendendo já. Não estava nem a pregação, não é assim. Não é assim que Deus faz, não é assim. Eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou ficar da mesma maneira. Deus está sondando. Eu não consigo ver, mas Deus vê. Glória a E até a minha vida. Glória. E principalmente nessa noite, a minha vida. Estou trazendo a palavra. Deus está bem menos. Às vezes, se tiver desconcertado, não está falando tanto, mas nem está assim. Aqui a gente tem dobrado ainda. E você tomou a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse que ele vigiava. Para quê? Aleluia. Para viver o Evangelho. Não só ser um falador do Evangelho, mas viver o Evangelho. Ter um testemunho. Ser crente do alto da cabeça e da planta dos pés. Aleluia, Deus. Atrás de um varão que ele era convertido, meio convertido. Porque ele falava assim: não, se acontecer algo comigo, meu braço direito não é frente. Ele ia levar uns burros. Talvez se batesse no carro dele, tivesse pessoa errada, ia lá dar uns burros na pessoa. Aí teve um dia que ele sofreu um acidente. O seu braço direito foi amputado. E o resumo da história é: pelo menos agora, ele é um crente por ninguém.
Se o braço é o problema, Deus pode tirar o seu braço. Se os seus olhos é o problema, Deus pode tirar os seus olhos. Porque tem muita gente, enquanto não tiver uma cadeira de roda, não vai decidir servir a Deus de verdade. Aí depois vai fazer como Esaú, vai chorar e dizer: restaura minha saúde, restaura meu casamento. Deus vai falar: tome a sua cruz e siga-me. Agora é assim, não é nada. Glória a Deus. Teve oportunidade, mas desprezou. E agora? Agora vai ter que ir assim. Não, mas se eu não dou conta, então, infelizmente, só vai te restar o inferno. Quantos que saíram por causa do casamento? Quantos que desviaram por causa do emprego? Tem irmãos que eram fiados na bicicleta. Quando Deus deu a moto, o irmão foi fazer graça. Agora as meninas estão de olho em mim. Eu preciso da igreja. Tem irmão que andava a pé, Deus deu um carro. Agora eu posso matar o lugar, vou colocar um som para a perdição. Eu se encontro tudo perdido. É assim? Essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Essa noite. Essa palavra. Glória a Deus,